Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Olha eu aqui de surpresa. Estava ali na sala e com a família, sentado, folheando as páginas da Bíblia, trabalhando em mais algumas coisas aqui que pertencem ao reino de Deus, à obra de Deus, relacionados à igreja, é claro. E aí veio-me ao coração o desejo de fazer uma transmissão ao vivo, chamada live, né? Ter um momento com os meus irmãos, servos e servas de Deus que nos acompanham aqui pela página, né? Não sei se alguém vai entrar ao vivo agora, são 23 horas e 37 minutos. E eu estou aqui no meu Facebook Ministério Sustentando o Próximo. E eu quero saudar vocês todos com a paz do Senhor. Tanto você que possivelmente assista neste momento enquanto estou gravando, quanto você que vai assistir posteriormente, depois de publicado, tá? Eu coloquei um título e uma descrição aí nesse vídeo, né? Uma descrição interessante, né? Duplicada provação. Uma reflexão, hoje eu vinha voltando da igreja e essa reflexão me veio à mente quando eu me lembrei de um texto bíblico. Nós vamos meditar nele. E aí nós vamos aproveitar o ensejo também para orar pelos irmãos. Deixa eu só ver se eu consigo detectar se o som está saindo para vocês aí, que eu não sei se o som está saindo. Vou ver aqui agora. Vamos ver se está saindo. Não sei se o som está saindo. Vou ver aqui agora. Pronto, acabei de ver. O som está perfeito. Está dando para os irmãos ouvirem, né? Estou vendo ali a Juliana. Deixa eu ver se tem mais alguém. Opa, diz que o vídeo foi interrompido. Será que deu uma pausa? Vamos ver. Vou deixar aqui no volume baixo, que aí a gente consegue acompanhar, né? Vamos ver se a gente consegue deixar bem aqui, que aí eu consigo acompanhar. Está tudo ok com a transmissão, né? Acho que deve ser internet. Tem uma pausa aí pela internet. Eu vou deixar aqui nos dados móveis, que aí fica melhor. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Pronto, agora vai ficar melhor. Agora acho que não vai parar não, tá bom? Deixei nos dados móveis. Vamos fazer uma oração e então a gente reflete na palavra de Deus e após refletirmos, nós voltamos novamente com oração. Aí você faz o seu pedido especial, deixa o seu pedido e a gente ora junto. Quem sabe nesta oração Deus pode fazer um grande milagre na sua vida. Amém? Vamos orar para meditar na palavra de Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, nosso Salvador, o único e verdadeiro Deus, Jesus Cristo, Messias, que veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Senhor, eu quero te agradecer por nos mover, por nos direcionar. E aqui estamos, com o intuito de refletir na tua palavra e desejosos de que alguém seja alcançado, alguém seja abençoado pela tua palavra. Ó Pai, aqui orando, pedimos que o Senhor repreenda todo mal, toda obra das trevas e possa conceder vitória aos teus filhos. Peço a mesma bênção pela minha vida, pela vida da minha esposa, dos meus filhos, que a minha casa continue guardada em ti e por ti, não porque merecemos ou porque somos melhores do que outras pessoas, mas porque confiamos em ti e acreditamos, cremos também na oração que é feita a ti com sinceridade e verdade. Fala conosco mediante a tua palavra e nos ajuda a aprender um pouco mais. Oramos a ti agradecidos em nome de Jesus. Amém. Nosso irmão Wilson Guimarães está ali. Pai do Senhor, meu querido. Vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus. Eu gostaria muito que você pegasse a sua Bíblia. Seria importante você pegar a sua Bíblia e lesse comigo o texto sagrado no qual quero meditar. Filipenses, capítulo de número 2, tá? E eu quero dar aqui uma ênfase aos versículos de número 25, 26
e 27. Deixa eu ver se vai dar para... dá para ir até o 28. Filipenses, capítulo 2, versículo 25 a 28. Vamos meditar? Anote aí alguma coisa que você julgar interessante, necessário para anotar, e fica aqui essa meditação, tá? Vamos voltar ao título desse vídeo, duplicada provação, ou seja, quando uma prova se transforma em duas, quando uma situação difícil se duplica, quando algo que é angustiante se torna angustiante duas vezes. E é isso que nós vamos aprender nesta reflexão bíblica, tá bom? Quero dizer para os irmãos que eu não tinha programado essa live, essa transmissão. É porque desde manhã esse texto está aqui martelando no meu coração. E eu acredito que há alguma coisa de Deus que possa falar ao coração de todos vocês, meus amados, tá bom? Vamos então meditar? Vamos ler o texto. Filipenses 2, 25 diz assim: julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador, e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades. Porquanto tinha muitas saudades de vós todos, e estava muito angustiado. Preste muita atenção nessa parte do texto, nessa parte do versículo. E estava muito angustiado de que tivesseis ouvido que ele estivera doente. E de fato esteve doente, e quase à morte, ou seja, a enfermidade quase levou ele a óbito, a morrer. Mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, isso é Paulo falando, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Então aqui é a segunda vez que a gente vê uma situação difícil sendo mencionada de forma duplicada, ok? Mas já nós vamos entender melhor. Versículo 28, por isso vô-lo enviei mais depressa, para que, vendo-o outra vez, vos regozijeis e eu tenha menos tristeza, ok? Veja bem, esse texto aqui, para que a gente entenda o contexto que o cerca, seria necessário ler a partir do versículo 19, quando Paulo vai se referir a Timóteo, visto que Paulo não pode ir ter com os filipenses, com os crentes em Filipos, então ele estava desejoso de enviar Timóteo, mas não podia ainda por conta das muitas ocupações, das muitas atividades da obra. E ele sabia que Timóteo era o homem certo para ser enviado para um trabalho específico em Filipos. Mas enquanto Timóteo não pode ir, Paulo então, muito depressa, de forma muito urgente, vai enviar um outro obreiro, um outro cooperador, um outro servo de Deus, que nós acabamos de ler inclusive sobre este envio. O nome deste cooperador é Epafrodito. E há algo interessante nós refletirmos sobre este homem que fora enviado por Paulo para rever os crentes de Filipos, pois fica subtendido no texto que antes foram os filipenses que enviaram este homem a Paulo. Agora Paulo está enviando ele de volta, o mais que depressa, de forma urgente, e nós vamos já entender, conectando isso ao tema proposto para a nossa reflexão, que é duplicada provação. Paulo diz, olha, eu não pude enviar Timóteo, mas eu julguei, versículo 25, contudo necessário, ou seja, fazendo uma avaliação, uma averiguação, um julgamento, eu então percebi, eu tive a sensibilidade, a percepção, dizia Paulo, de enviar até vocês sob uma forma de necessidade, era necessário que enviasse, eu então lhes enviei Epafrodito. E aí Paulo vai dar algumas características deste homem,
E nós percebemos que é de forma muito prazerosa que Paulo vai falar deste obreiro. Paulo vai dizer, olha, Epafrodito é meu irmão. Então, Epafrodito tinha aquela inclinação de ser um crente, era reconhecido como um cristão família, aquele que poderia ser chamado de forma veemente de irmão, alguém que poderia ser abraçado e estava pronto a abraçar. Então Paulo diz com muito prazer, Epafrodito é meu irmão. E não só isso, Paulo diz, ó, além de meu irmão, ele é cooperador. Alguém que contribui, alguém que auxilia, alguém que está pronto a obedecer orientações, ordens, atender necessidades da obra de Deus. Então, de fato, ele era o homem certo, o homem propício para ser enviado para aqueles irmãos naquela ocasião, porque era um cooperador, estava pronto a contribuir. Mas também era um companheiro, poderia estar ao lado, tinha essa virtude de poder ladear alguém, principalmente em momentos difíceis. Era o chamado homem que estava pronto para o que der e vier. Esse era Epafrodito, e Paulo sente a necessidade de enviá-lo até os crentes de Filipos, tá? E Paulo também vai relembrar, ele não vai esquecer, isso aqui é uma expressão que remete-nos à gratidão. Paulo vai dizer no versículo de número 25 que ele antes fora enviado dos próprios crentes de Filipos para prover as necessidades de Paulo. Quem já leu a carta aos Filipenses sabe que esta igreja contribuiu muito de forma financeira para o ministério do apóstolo Paulo. Eles se associaram nas dificuldades financeiras que tinha o apóstolo. Então, eles coletavam ofertas, levantavam contribuições e enviavam o apóstolo, ajudaram no ministério dele. Tanto é que é em Filipenses que vai nascer aquela expressão que eu julgo como profética para a vida de qualquer cristão, que é voluntário, que é desprendido para contribuir, que é a expressão que está em Filipenses 4,19. Quando Paulo diz, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma de vossas necessidades em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então esta igreja contribuía financeiramente com Paulo, e Paulo está relembrando que Epafrodito foi enviado por esta igreja para suprir necessidades materiais, financeiras, que auxiliavam o apóstolo Paulo na realização da obra de Deus, em suas viagens, em sua alimentação, naquilo que era necessário e que envolvia a questão financeira para suprir as necessidades do apóstolo. Então Paulo está enviando ele e enviando de forma urgente. Agora, há uma razão ainda maior do porquê Paulo está enviando Epafrodito aos crentes em Filipos. E aqui que eu quero que você preste atenção. Olha o que Paulo diz. Porquanto tinha muitas saudades de vós todos. Epafrodito está distante. Já há muito tempo que não vê os irmãos de Filipos. Ele está cheio de saudades no coração. Saudades é algo que aperta o coração. É algo que gera expectativas, ansiedades. Quando ficamos muito tempo sem ver pessoas ou sem revê-las, desejamos ver mais uma vez. E aí, enquanto não as vemos, bate o quê? Aquela saudade. Inclusive, no âmbito, nesse mesmo contexto de saudade, uma das saudades mais difíceis de ser suprida é a saudade daqueles que já partiram, né? Que já foram para a eternidade, né? Isto porque sabemos que no momento, agora, não será possível nos locomovermos para reencontrá-los, a não ser quando a trombeta tocar ou quando Cristo nos chamar para si. Mas enquanto isso não acontece, fica a saudade e as boas lembranças. E se você perdeu alguém, alguém já foi primeiro, essa deve ser a sua máxima na saudade. Garantir que a sua mente pense nas boas lembranças. As boas lembranças dos bons momentos vividos, tá? Nunca guarde as lembranças que lhe remetem a profundas tristezas. Mas
Passando um pouco mais, Paulo diz, ele tinha muitas saudades, mas não só isso. Epafrodito estava muito angustiado. Olha só isso aqui que interessante. Ele não está só com saudade, está angustiado. Mas vem cá, que motivo ou qual o motivo desta angústia? E é aqui que eu quero que você preste muita atenção. Olha o que Paulo diz. Estava angustiado porque vocês ouviram que ele estava doente. Olha que coisa interessante, irmãos. Paulo está dizendo o seguinte, Epafrodito não só está com saudade, mas ele está um tanto quanto angustiado, porque vocês tiveram a notícia de que ele estava muito doente. Veja bem, nessa época aqui, nós não tínhamos os meios de comunicação tão velozes quanto no tempo presente. Hoje, numa velocidade indescritível, uma notícia pode chegar a centenas e milhares de pessoas por meio da internet. Mas naquela época não. Às vezes, as notícias demoravam semanas, meses para chegar em um determinado lugar. Não sabemos como, não há uma explicação, mas alguém conseguiu levar a notícia de onde Epafrodito estava. Eu não tenho aqui o certo de sua localização, onde ele estava quando adoeceu, né? Isso aí, se fizer um estudo mais aprofundado, com certeza pode haver a possibilidade de entendermos qual era a região onde Paulo estava nessa época. E talvez Epafrodito estivesse ali com ele, tem toda a probabilidade. E qual era a distância de lá até onde estava Filipos. Só que a notícia chega em Filipos. A notícia é que Epafrodito está doente, e muito doente. Chega aos irmãos filipenses. Vamos tentar comparar essa proposta de notícia recebida com um texto onde Lázaro adoece e agora enviam-se mensageiros, envia-se mensageiros, Marta e Maria, para Jesus para falar que Lázaro está doente. E para você ter uma ideia da distância, quando Jesus retorna, mesmo tendo demorado ainda um pouco mais para chegar até Betânia, quando Jesus chega, já era de 4 dias que Lázaro estava sepultado, né? Então, os crentes de Filipos recebem a notícia que Epafrodito está doente. Preste muita atenção, você que está acompanhando desde o começo, você que não está, volte depois para assistir. E quando essa notícia chega lá, também retorna a notícia para Epafrodito de que os irmãos em Filipos já sabiam que ele estava doente. Gente, preste muita atenção, isso aqui é interessante, tá? Essa mensagem vai para o nosso canal no YouTube, vai para o Instagram, preste muita atenção. Primeiro chega a notícia em Filipos de que Epafrodito está doente, muito enfermo, muito mal. Daqui a pouco nós vamos ver a gravidade. Agora retorna a notícia, ou chega uma outra notícia até Epafrodito, que os irmãos em Filipos já estavam sabendo que ele estivera doente, que ele estava enfermo. O que isso causou em Epafrodito? Causou nele angústia. Mas peraí, como é que eu estou doente? Alguém do outro lado sabe que eu estou doente e por alguém do outro lado saber que eu estou doente, isso vai causar em mim angústia. Ou seja, uma duplicada provação. É isso que eu quero explicar e meditar com vocês. Se você quer pensar no motivo da angústia de Epafrodito, eu gostaria de pensar com você. Naquele tempo, o amor da igreja era muito mais intenso. Naquele tempo, amar era uma prática constante, costumeira. Havia um esforço, uma determinação para aceitar as diferenças, para aceitar as fragilidades, para aceitar as falhas uns dos outros e preservar o amor e a união entre os irmãos, entre a família da fé. Esforço este que não vemos com tanto empenho nos dias de hoje. Pelo contrário, para alguém ter raiva de você, para alguém não simpatizar com você,
para alguém deixar de falar com você ou mesmo se aproximar de você é no estalar de dedos. Bastou contrariá-la. Bastou cometer alguma falha que aos olhos dessa pessoa foi totalmente condenável. E então, este amor que deveria ser praticado, ele desaparece, ele some. Mas naquele tempo não. O amor era prático, era verdadeiro. Então, Epafrodito está angustiado pelo seguinte fato, de que quando ele soube que os irmãos já sabiam de sua doença, Epafrodito pensa o seguinte, deixe-me parafrasear. Agora que os irmãos de Filipos sabem que eu estou doente, isso me preocupa, porque eu sei que agora lá eles estão tristes, eles estão preocupados, quem sabe alguns deles estão até chorosos, tentando de qualquer forma ir ver Epafrodito. Epafrodito, estou dizendo, isso me angustia, porque eu sei que lá eles estão inquietos, sabendo que eu estou doente. Uma pergunta reflexiva e introspectiva. Nos comove ainda saber que alguém está passando dificuldades? Nos aperta, nos oprime ainda saber que alguém está passando por uma luta? Uma outra pergunta para ampliar mais ainda a proposta da reflexão. Você acredita que é amado a tal ponto de se preocupar com quem sabe das suas dificuldades? Pois acredite, há muitas pessoas, ainda há, que quando sabem das suas dificuldades e sabem que outros estão sabendo das suas dificuldades, eles ficam preocupados porque sabem do amor dos irmãos. Eu tenho um pastor amigo que quando ele está passando dificuldade, ele não quer que ninguém saiba. Porque ele sabe que se os irmãos que gostam tanto dele, se as pessoas que o cercam, que gostam tanto dele, souber que ele está passando alguma dificuldade, seja com doença ou com outra coisa, as pessoas vão ficar preocupadas. E automaticamente a preocupação dele duplica, aumenta. Os irmãos estão entendendo? Vamos recapitular de forma sucinta. Epafrodito está doente. Os irmãos de Filipos sabem que ele está doente. E uma vez que eles estão sabendo, agora a notícia chega de volta a Epafrodito que os irmãos em Filipos já sabem que ele está doente. Por isso, ele fica angustiado. E Paulo está dizendo agora que Epafrodito está curado, está saudável. Por que ele está curado? Qual é a prova? Vamos para o versículo de número 27. Olha o que Paulo diz. E de fato ele esteve doente. E muito doente, quase à morte. Meu Deus. Ficou mais angustiante ainda porque a enfermidade pela qual passava Epafrodito era uma enfermidade danosa, praticamente letal, uma doença. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Este homem à beira da morte soube que os irmãos lá sabiam de sua doença. Quando a notícia volta para ele, ele se angustia, ele se preocupa. E eu fico olhando para esse texto e me perguntando, alguns irmãos, algumas pessoas que estão agora na UTI, que estão agora num leito de hospital, na mesa da cirurgia, quem sabe, prestes a fazer uma cirurgia, de qualquer que seja a doença, alguém que está entubado, mas a sua mente ainda é consciente. Eu fico pensando o que permeia na mente deles com relação àqueles que o cercam e àqueles que o amam. Também há uma preocupação na própria pessoa que está enfrentando uma dificuldade com doença ou qualquer situação. E aqui eu quero mexer em algo, não quero mexer de uma forma irresponsável, mas de uma forma reflexiva. Sabe? Quem está à beira da morte possivelmente se preocupa em como vão ficar aqueles que aqui ainda permanecerão em vida. Na verdade, muitas vezes, a preocupação inclusive de um salvo não é porque ele está partindo, mas é por quem ele está deixando. Não é porque ele vai ter que encontrar com seu Senhor, mas é porque pessoas que o amam, que têm grande estima e que muitas vezes precisam dele ou dela, estarão ficando e ele sabe que essas pessoas sofrerão muito, se entristecerão muito.
ficarão desoladas por muito tempo, poderão até cair em depressão, ficarão trancadas, vão querer até dar cabo da vida. E há uma preocupação com os que ficam, por aqueles que estão prestes a ir. Epafrodito está preocupado, porque os irmãos de Filipe já sabem, e por saberem, ele também sabe que eles estão preocupados, apreensivos, querendo saber como é que está a saúde, como é que está a vida, e isso angustia Epafrodito, mas Deus entra na história, e eu espero que ele entre na tua história agora. Deus entra e Paulo diz, olha, ele quase morreu. Mas Deus se apiedou dele, teve compaixão, teve misericórdia dele. Quando a gente lê texto como esse, fica uma pergunta no ar. Então quer dizer que de uns Deus tem misericórdia e de outros Deus não tem misericórdia? Não é isso. A misericórdia de Deus se manifesta a todos. Tanto que Jeremias é assertivo quando diz, são a causa de nós não sermos consumidos as misericórdias do Senhor. Então todos provam da misericórdia de Deus. No entanto, essa mesma misericórdia age de forma diferente de um para com o outro. Talvez você não acredite nisso, mas levar algumas pessoas, poupá-las de incidentes inesperados no futuro, recolhendo-as desta terra, também é ato das misericórdias de Deus. E poupá-las de passar dessa para a eternidade, também é misericórdia de Deus. Está na hora de nós aprendermos a enxergar as manifestações das misericórdias de Deus. Está na hora de aprendermos a entender que a misericórdia não se manifesta apenas com aqueles que Deus livra, mas também se manifesta com aqueles que Ele não resolve deixar ainda entre nós. Porque se tem uma coisa que só Ele conhece muito bem, é o futuro. Sabe o que pode acontecer, sabe muito bem o que pode acontecer e por isso Ele se antecipa. Ele sabe o fim antes do começo. E Epafrodito está preocupado, porque os irmãos em Filipos souberam que ele está doente. Paulo então vê a necessidade de uma urgência em enviar ele, para que os irmãos já saibam que ele foi curado, foi livrado da morte, que agora ele está bem. E Paulo disse, olha, Deus se apiedou, teve compaixão, teve misericórdia, teve piedade dele. No versículo 27, e não somente dele, mas também de mim. Agora é a vez de Paulo passar pela duplicada aprovação. E Paulo disse, olha, sabe por que Deus teve misericórdia de mim quando curou Epafrodito? Para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Paulo está dizendo, eu já tinha minha dificuldade, já tinha o motivo das minhas tristezas, já tinha algo que me entristecia e me perturbava. E se Epafrodito vai, então tristeza sobre tristeza virão sobre a minha vida. Óbvio que Paulo não está falando de uma tristeza permanente. É de uma tristeza momentânea, mas que de fato o abalaria e que vez por outra certamente voltaria quando ele lembrasse do seu amigo. Até porque Paulo é um cristão convicto da eternidade, da salvação, de que está com Cristo. Ele mesmo escreveu aqui em Filipenses que o desejo de partir, estar com Cristo, é incomparavelmente melhor o fato de estar lá. Mas ele sabe que perder alguém que vá antes de nós, de fato traz a tristeza. Esses dias tivemos aí a tristeza acrescida de saber que um dos companheiros das lides do Evangelho, um pregador, pastor Jaime Rosa, um homem de Deus que deixou para trás a sua família, partiu para a eternidade. Se gerou tristeza em nós, em dezenas, centenas e até milhares de pessoas se entristeceram com a notícia da partida do nosso companheiro. Obviamente que essa tristeza ainda vai se arrastar conosco por alguns dias, mas ela não pode ficar permanente até por conta da nossa esperança do reencontro que está muito perto. Está muito breve. Os indícios, os indicativos de que Cristo está voltando são mais fortes a cada momento da história da humanidade.
Então Paulo não teve tristeza sobre tristeza, porque Deus se apiedou de Epafrodito, e não só dele, mas também do apóstolo Paulo. E a gente caminha para o final com o versículo 28. Por isso, vou-lo enviei mais depressa, para que, vendo outra vez, vos regozijeis e eu tenha menos tristeza. Meu Deus. No primeiro versículo nós temos a tristeza com a possibilidade de ser aumentada. No segundo versículo nós temos a possibilidade de diminuição da tristeza. Veja bem, a tristeza pode aumentar, mas também pode diminuir. A tristeza pode se multiplicar, mas também pode ser subtraída. Paulo está dizendo, se Epafrodito morre, eu tenho tristeza sobre tristeza, não uma tristeza permanente, mas uma tristeza que me acompanhará por um certo tempo por conta da ausência deste companheiro. Mas já que Deus se apiedou e resolveu não levá-lo, agora ao invés de eu ter tristeza sobre tristeza, eu tenho a remoção de parte da tristeza que eu já tenho por causa do regozijo que eu terei de saber que Epafrodito foi até vocês, vocês viram ele, se alegraram, ele se alegrou com vocês e essa alegria se estendeu até a mim. Que coisa linda e profunda. Paulo está dizendo, vocês estão tristes aí, Epafrodito está angustiado desse lado. Eu preciso mandá-lo urgente, porque Deus já fez uma obra. Qual foi? Curou ele, livrou-me da tristeza sobre tristeza, e agora, para que essa tristeza seja ainda mais diminuída, eu estou enviando ele. Porque eu sei que quando vocês vê-lo, quando vocês olharem para Epafrodito, haverá uma intensa alegria, abraços, haverá ósculos, haverá comunhão, celebração, e uma vez que vocês se alegram cá, se alegram lá, a minha tristeza diminui cá. Olha que coisa tremenda. Diminuir a tristeza com a alegria dos outros. Ter consolo com a satisfação. E note que a alegria aqui não envolve nada palpável, material. Nada que seja posses, palpável sim, porque Epafrodito aparece lá em carne e osso, em pessoa, né? Mas eu falo de questões financeiras, materiais. Paulo está falando de uma alegria pelo simples fato de rever alguém que souberam que estava doente, quase à morte, mas que agora, pela piedade de Deus, está salvo e está indo ao encontro daqueles que estavam tristes porque souberam que ele estava doente. E então, quando esse reencontro acontecer, quando Epafrodito encontrar os crentes de Filipos, haverá um regozijo. E enquanto se alegram em Filipos, lá onde Paulo está, há menos tristeza. Sabia que a tristeza pode ser diminuída? E eu já quero declarar pelo poder da palavra que as tristezas que hoje te acompanham sejam diminuídas da sua vida em nome de Jesus Cristo. Que essas tristezas sejam abatidas por aquilo que Deus lhe faz receber de forma maravilhosa através da boa mão de Deus operando na vida de outras pessoas. Deus seja louvado. Deus seja engrandecido. Muitas vezes temos que passar por duplicadas provações. Mas assim como as provações elas são acrescidas, elas se multiplicam, vem uma após outra, elas também podem serem diminuídas, exauridas, subtraídas, e você vai tendo menos e menos e menos e menos tribulação, angústia, tristeza, e Deus pode fazer isso. Eu não vim aqui declarar ou profetizar neste vídeo o aumento das suas dificuldades. Pelo contrário, eu vim declarar a diminuição delas. Tá? Eu vim declarar que Deus vai fazer com que coisas aconteçam, com que alegrias cheguem para a sua vida e essas alegrias diminuam tantas tristezas que você tem sofrido e está sofrendo hoje. Que Deus te abençoe. E neste momento tão maravilhoso, só nos resta clamar ao Deus dos céus. O Deus que se apiedou de Epafrodito. O Deus que se apiedou de Paulo.
O Deus que se apiedou da igreja em Filipos é o mesmo Deus que pode ter compaixão de ti, da tua casa, da tua família. Lembre que muitas coisas que bateram na tua vida e na tua porta poderiam ter sido bem piores, mas ele se apiedou, teve compaixão, e as suas tristezas não aumentaram, elas diminuíram. Perceba, quando Deus estiver causando a diminuição das suas tristezas. Amém? Vamos orar. Você que está comigo no Facebook, agora ao vivo, você que está assistindo agora no YouTube, vamos clamar ao Deus do céu. Você que chegou agora, pode assistir do começo, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Tem uma palavra de Deus para a sua vida. Amém? Oremos. Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Deus, ó Pai, nós queremos te louvar pela profundidade da tua palavra. Meu Deus, muito obrigado por poder entender, compreender, aplicar em nossas vidas, e eu quero declarar, Pai, que tristezas serão diminuídas e que ainda que as provações sejam duplicadas, misericordioso é o Senhor para exaurir a força dessas provações, dessas tristezas, dessas angústias, e fazer com que cada dia tenhamos menos tristeza e mais alegrias. E ainda que as tristezas nos sobrevenham, que elas sejam temporárias. Que elas não nos sigam e nos acompanhem por muito tempo, porque nós não precisamos disso. Precisamos continuar firmes, realizando a tua obra, servindo no teu reino e sendo produtivos e frutíferos no que tange a alcançar pessoas. Abençoa cada um que está assistindo agora, cada um que vai assistir depois. Eu declaro agora, na autoridade do nome de Jesus, um milagre, a restauração, a compaixão do Eterno, alcançando vidas para a glória do teu santo nome. Muito obrigado por ter me trago até aqui e me dado esta oportunidade para pregar a tua palavra através deste recurso. Ó Deus, continua com a minha família, com o meu lar, guarda-nos de todo mal. Nós te pedimos e assim te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, meus queridos, foi maravilhoso estar com vocês. Você que chegou agora, te dou um conselho. Assiste este vídeo e compartilha com alguém que está precisando meditar na palavra de Deus e receber uma resposta. É o conselho que eu lhe dou, porque aqui tem uma palavra da parte de Deus para a sua vida. Emanuana, Deus te abençoe, minha filha. Obrigado pela dica lá do cartaz, que era para colocar quinta e estava quarta. Já corrigi e não te respondi antes porque estava preparando a live, tá bom? Deus abençoe todos vocês que estão aí. Se alguém ainda tiver aí, dá só o seu tchauzinho para me dar um alô no seu nome e já me despedir desta live. Deus abençoe. Não esqueça de comentar, compartilhar, curtir, para que o nome de Jesus também seja glorificado. Deus abençoe.